Olá, irmãos. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. A você que está aí em casa, está recebendo o nosso sinal a partir de agora. Deus abençoe você, a sua casa, Deus abençoe a sua família. E também os irmãos que estão aqui presencialmente para nos ajudar na celebração dessa noite. Pastor Edilson, Deus abençoe. Pastor Herbert, Silvana, que bom, Silvana de volta aqui entre nós, uma alegria muito grande recebê-la mais uma vez. Samuel, nosso presbítero abençoado, Deus abençoe mais uma vez por estar conosco. Carlos, nosso fiel escudeiro, Deus abençoe. Irmãos, é com muita alegria que nós abrimos essa celebração dominical. De certo modo, ainda tristes por não termos todos os irmãos aqui, como de costume, o que é o desejo do nosso coração. Mas felizes, porque temos esses canais tão importantes que nos conduzem e nos fazem chegar aí na sua casa, no conforto do seu lar. Portanto, eu convido você para reunir sua família, pegue a sua Bíblia, reúna os seus filhos e vamos juntos celebrar o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos cantar, exaltar o nome do Senhor, vamos orar pelos irmãos, vamos receber a palavra do Senhor e vamos ceiar. Vamos ceiar. Há um mês atrás foi nosso último encontro aqui, juntos, exatamente na ceia do Senhor, na celebração da ceia. E hoje vamos ceiar mais uma vez. Então prepare aí, se você ainda não preparou, dá tempo de você preparar, corre, pega aí o pão na sua casa, um suco de uva de preferência, mas se você não tiver, pode pegar qualquer um outro aí, é simbólico a ceia do Senhor Jesus, reúna a sua família e vamos celebrar a morte do Senhor Jesus, vamos celebrar o perdão dos nossos pecados, vamos celebrar a grande riqueza do amor de Deus por todos nós. Eu queria ler a palavra de Deus com você, apenas 3 versículos aqui na primeira carta de João, no capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: pensem no grande amor que o Pai nos tem mostrado, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus por causa do grande amor de Deus dispensado, mostrado, demonstrado a todos nós. E de fato, continua João, nós somos filhos de Deus. E por essa razão o mundo não nos conhece, pois o próprio mundo não conheceu a Deus. Queridos amigos e irmãos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Nós sabemos que quando Cristo voltar, seremos iguais a Ele, pois o veremos como Ele é. Que maravilha, que esperança essa que nós carregamos no nosso coração, a esperança de sermos como Jesus Cristo. Homens e mulheres integrais, maduros, completos, plenos de Deus, cheios de graça, cheios de amor, cheios das virtudes e das bondades de Deus. Essa é a esperança que nós carregamos no nosso coração, essa é a fé que move a nossa vida. E hoje nós aprenderemos mais sobre esperança. Então, fique aí, não saia do seu lugar, permaneça onde você está, porque Deus vai falar ao nosso coração nesta noite para a glória do seu Filho Jesus. Amém? Então convido você aí na sua casa, nós vamos cantar. Vamos cantar com alegria, Samuel, pastor Edilson, os que estão aqui, nós vamos cantar com alegria, cante aí da sua casa, escolhemos canções fáceis, que você pode acompanhar com a gente aí e adorar o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Estamos reunidos mais uma vez para louvarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa primeira canção que nós vamos cantar, ela fala que Jesus, que doce nome. E se você apertar um pouquinho a tua memória, você vai lembrar de alguém que ouviu a voz de Jesus mesmo estando morto. Lázaro estava morto. E Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Foi a voz mais doce
e mais meiga e mais imperativa que um morto recebeu. E ele saiu para fora e reviveu. Que nessa noite nós possamos dizer: Senhor Jesus, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, o meu temor se vai, porque eu sei que o Senhor chama à existência aquilo que não existe, para a glória do teu nome. Amém. De ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Novamente, só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, me transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, Jesus, que doce nome, me transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia! Glória a Deus. Aí os discípulos chegaram para ele e falaram: tem de bom ânimo, o mestre te chama. Aleluia! Que doce nome, me transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, que doce nome, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. amém, aleluia, glória a Deus. Nós ensaiamos e eu pego os irmãos de surpresa, aleluia. Nós vamos continuar adorando o nome do Senhor. Nós vamos dizer que bendito é aquele cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A palavra do pastor Liel, uns domingos atrás, falou muito comigo, porque ele, Deus, o nosso Pai, antes de dizer haja luz, ele disse haja cruz. E o cordeiro morreu antes da fundação do mundo, para que eu e você tivéssemos vida no nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue
que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que dão alvação, os pecadores inimigos que perante o seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Espinhosa coroa que Jesus por nosso bordou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quando Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador, por ser mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a te confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sem de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Glória a Deus. Seguindo nos louvores, nós vamos cantar mais um hino que nos relembra a morte de Jesus, a nossa salvação. Rua de cruz se erigiu, ela um dia fugiu como emblema de vergonha e dor. De cruz se erigiu, ela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz
deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa a trocar. Deixa a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa a trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa a trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória e de ver. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa a trocar. Amém. Glória a Deus. O pastor Eliel chega aqui até nós para dar sequência. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai Santo, glorificado é teu nome. Santificado é o teu nome. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui na tua casa nesta noite. Então, pouco número, mas, Pai querido, sendo canal de bênçãos para aqueles que nos ouvem e para nós mesmos. Pai Santo, obrigado pela vida, obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção sobre cada um de nós.
E continua conosco, Pai, na celebração da Tua mesa nesta noite. Continua falando aos nossos corações, aos corações dos ouvintes nessa noite. Derrama da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia, da Tua bondade. Derrama, Pai, da Tua tranquilidade em cada coração. Assim oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, aleluias, que maravilha. A mensagem da velha cruz, a mensagem eterna, a mensagem viva, a mensagem eficaz, a mensagem que salva, liberta, cura, a mensagem que garante a esperança viva no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, estamos vivendo um tempo de muitas lutas, muitas dores, muitos enfrentamentos, sofrimento para esse tempo. Eu queria orar, o pastor Edilson acabou de orar, mas eu gostaria de orar mais uma vez por todas as pessoas que estão enfermas. E se você que está me ouvindo agora está enfermo, seja no corpo físico, seja a sua alma, seu coração, qualquer tipo de enfermidade, eu convido você, coloque a mão no seu coração agora, eu quero orar por você, e nessa oração também apresentar o irmão Jarbas, presbítero Jarbas, José Raimundo, a Laura, o Vini, o Orlando, o Gabriel Dornelas, a Claudina, o José Newton, o Jasper e o Vinícius. Todas essas pessoas vamos apresentar em oração. Tio Valdo, muito bem. Orlando, né, já citei aqui, Orlando. Vamos orar por todas essas pessoas. Coloque a mão no seu coração. Vamos pedir a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, sabemos que estamos num tempo de muita angústia, sofrimento, morte, perda, dor, de modo incrível, como jamais sentido na nossa geração. Mas sabemos que Tu és o Deus sobre todas as coisas. Nós suplicamos ao Senhor que venha curar nesta noite, curar os nossos irmãos que estão enfermos, os nossos irmãos que estão na UTI, os nossos amigos que estão entubados, Senhor. Pai, cure e sare os Teus filhos nesta noite em nome de Jesus, que a Tua boa mão chegue sobre eles, restaurando de toda a enfermidade, destruindo todo o vírus, desfazendo toda a infecção, Senhor, renovando as forças dos Teus filhos, dando saúde plena, Senhor, a todos os Teus filhos, os nossos amigos, os nossos irmãos, aquele que está em casa agora, Senhor, entristecido, que o Senhor dê coragem, traga alegria, aquele que está sem esperança, que seja renovado nesta noite, aquele que está com o coração aflito, Pai, no nome de Jesus, nós suplicamos o Espírito da glória, o Espírito do alto, a unção do Senhor sobre a vida de cada um dos Teus filhos, que possa chegar em cada casa de modo abundante, que chegue em cada lar de modo pleno, Senhor, trazendo saúde, graça e paz para a vida de todos os Teus filhos. Nós pedimos assim, agradecidos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Também quero convidar todos os irmãos para continuar fazendo as suas contribuições para o andamento dos nossos trabalhos, para suprirmos todas as nossas despesas. Como é do conhecimento dos irmãos, eu já disse aqui anteriormente, nosso irmão Jarbas está impossibilitado de estar conosco, então você pode fazer a sua contribuição pela conta da igreja, está aí no nosso WhatsApp, no grupo da igreja, como se você precisar de uma outra forma para fazer a sua contribuição, me procure e nós providenciaremos uma forma de você ajudar. Queremos agradecer também a todos os irmãos que contribuíram e participaram do chá de fraldas do Jasper. Deus abençoe a todos que participaram. Nós vamos enviar para os irmãos em breve notícias e as fotos da entrega, tá bom? Das fraldas para o Jasper. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e que a graça do Senhor continue sobre você e que seu coração continue sempre pronto para ofertar com alegria. Nós vamos receber agora o pastor Herbert, que vai ministrar a nós a palavra de Deus, e logo após a ministração, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Amém? Fique aí em paz e atento, ouvindo a palavra de Deus.
Pastor Herbert. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Que é um privilégio, mais uma vez, estar aqui diante de cada um dos irmãos, especialmente diante da palavra do Senhor. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 4. Carta, melhor dizendo, do apóstolo Paulo, que ele escreve aos nossos irmãos de Roma. Creio que hoje Deus vai falar com cada um de nós de uma forma muito, muito especial. Nós vamos ler a partir do verso de número 17. Diz assim na versão revista e atualizada: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele é poderoso para cumprir o que lhe prometera. Pelo que isso lhe também foi imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe fora levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Eu queria, nessa noite, falar um pouco sobre a esperança. Essa esperança que não está em dar tudo certo na nossa vida. Uma esperança que não é porque as coisas vão cada dia melhor, mas uma esperança que se baseia em que, mesmo que as coisas não deem certo, ainda assim, vale a pena crer, vale a pena esperar, vale a pena passar pelos processos da vida, porque cada processo de dor, de aflição, de sofrimento, cada processo em que nós temos que passar por essa essa esperança longa, esses processos nos fazem pelo menos sair do lugar. Nos fazem pelo menos nos colocar de pé. E a grande verdade é que existem questões na nossa existência que parece que quando a gente dá um passo, a nossa conquista, aquilo que nós estamos buscando, dá mais um passo para trás. A gente caminha 10 metros, ela caminha mais 10 metros para trás. A gente caminha 1 quilômetro, ela vai 1 quilômetro para trás. Mas se nós estivermos de pé, já assim vai ter valido a pena. Eu amo a igreja. Eu amo estar no meio dos irmãos, em convívio com cada um dos irmãos, porque eu aprendi desde pequeno que é na convivência com esses irmãos que a gente vê pessoas com tanta esperança. Uma esperança que parece uma santa teimosia. Pessoas que você conhece a vida, a história, e você vê que passa por tantos agruros, por tantas questões e problemas, mas a pessoa está lá, teimosa, crendo, acreditando, porque ela sabe que Deus está conosco. São pessoas que tiram forças na vida e para a vida. Pessoas que conseguem crer contra toda expectativa, contra qualquer diagnóstico, contra
qualquer que seja o prognóstico, são pessoas que veem Deus agindo nas tramas e nos dramas da história da sua vida. Isso é crer contra a esperança. O texto que eu li, nós lemos aqui, é um texto profundo, porque o apóstolo Paulo vem escrevendo aos romanos desde o capítulo 1. No capítulo 1 ele mostra, depois da sua saudação, o desejo de ver aqueles irmãos em Roma, e depois ele já entra numa questão problemática, que é o pecado da humanidade. Ele já traz isso. Ele no capítulo 2 vai provar e vai deixar claro que tanto judeus como gentios, eles têm igualdade, tanto na graça como no juízo de Deus. No capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele responde algumas objeções e ele vai dizer que todos pecaram, sem distinção. E aí no capítulo 4, ele vem falar de um prêmio, vem falar daquilo que baseia a nossa esperança, que é a justificação da fé. Porque se no capítulo 3 todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, ele vai nos dizer que, no capítulo 4, que em Cristo Jesus, por causa da fé, da esperança, e por causa da doação, da imputação do pecado em Jesus Cristo, nós alcançamos a justificação. E aí ele vem discorrendo a respeito de um personagem muito emblemático para os judeus, que é Abraão, considerado o pai da raça, considerado também o pai da fé. E aí ele vai discorrendo a respeito de Abraão, vai dizer que Abraão ele creu em Deus e isso foi-lhe imputado por justiça. Mas quando chega no verso 16, e aí o verso 17 em seguida, nós vamos ver o apóstolo Paulo descrevendo a natureza dessa fé, a natureza da esperança desse personagem tão ímpar que é Abraão. Um Abraão que vai crer contra a esperança, porque o texto diz que ele já estava amortecido. O texto que nós lemos vai dizer que o ventre de Sara estava, no grego aqui, necrosado. Estava no estado de morte. E a esperança de Abraão, ela é tão tamanha em Deus que Abraão consegue ver no seu corpo amortecido e no ventre necrosado da sua mulher, ele consegue ver o Isaac. Porque ele sabia que para andar com Deus tem que ter coragem. E eu gostaria que nós nessa noite nos atentássemos então para Abraão, para a fé, para a esperança desse homem que Paulo vai trazer aqui. Porque para ter fé e esperança é preciso ter coragem. Nós estamos vivendo dias de desespero. Pessoas estão com doenças psicossomáticas por causa de tudo aquilo que está acontecendo na história, na atualidade. Existem pessoas que estão entrando em pânico por causa dessa pandemia. Ela está trazendo questões graves, profundas na existência de pessoas, porque famílias perderam entes queridos. Famílias hoje estão passando por dificuldades porque os seus entes queridos estão internados. E agora é crer em Deus e confiar naquilo que Deus concedeu aos homens na ciência, na sabedoria, no conhecimento, na tentativa. Mas Abraão é o nosso exemplo que eu gostaria de trazer hoje, porque ele tem coragem para andar com Deus. Quando Deus convida, e Moisés vai escrever isso, a partir do verso 2 do capítulo 12 de Gênesis, Moisés vai dizer que Deus chama Abraão para andar com ele. A nossa esperança é assim. Nós precisamos ter coragem para andar com Deus nos dias da nossa existência, os bons e, sobretudo, os dias mais difíceis. Porque assim como foi com Abraão, Deus não mostra a direção. Deus nos convida para andar com Ele, mas Abraão cria que da morte Deus lhe daria um filho. Abraão cria, e a nossa esperança, estando em Deus, ela não tem impossíveis para
acontecer. Uma esperança em Deus é uma esperança baseada. As pessoas dizem que ter fé é dar um salto no escuro, um salto no abismo. Eu vou contrariar essa definição. Ter fé, ter esperança, tem uma base sólida e ela se chama-se Senhor, o nosso Deus. É Ele a base, porque Ele sim é o Deus dos improváveis. Eu estou aqui, eu sou um improvável. Você que está aqui, talvez aqui na igreja hoje, posso olhar para você, para a sua condição de homem e dizer, eu sou improvável, não era para eu estar aqui, mas Deus te deu a capacidade. Ele colocou o Espírito Santo em você, e você creu no Deus dos impossíveis, e você continua caminhando um dia, um ano, outro ano. Abraão creu no Deus dos impossíveis. A base da fé e da esperança de Abraão estava no Deus. Ele sabia que era o Deus capaz de fazer a promessa. Só que não é fácil, porque as circunstâncias sobrevêm. Uma coisa é quando o problema está lá com o meu vizinho. Outra coisa é quando o problema está dentro da minha casa. Pior ainda, quando o problema está dentro de mim. Quando algo me sobrevém. O medo, muitas vezes, ele nos paralisa. O medo, muitas vezes, ele se agiganta de tal forma que ele nos faz parar. A gente interrompe a caminhada. Muitas vezes nos algema. Mas a palavra de Deus diz que em Jesus Cristo lança fora todo o medo. Para quê? Para que a gente possa crer. Crer contra as expectativas, crer contra a própria esperança. E quando eu falo esperança, uma esperança natural. Porque se Abraão fosse crer no que é natural, ele teria desistido no primeiro. Não na segunda vez que Deus fala com ele, na primeira ele tinha 75 anos. Lá em Gênesis, a palavra do Senhor vai dizer, no capítulo 12, que Sara era estéril. No capítulo 17 de Gênesis, Deus vai dar o Isaac. No capítulo 22 de Gênesis, Deus vai pedir o Isaac. Mas Deus é esse que tira daquele que crê contra a esperança natural todo medo. Karl Barth vai escrever uma obra pequenininha, 900 páginas, um pouquinho mais, para simplesmente dizer que Deus é o totalmente outro. Mas sendo totalmente outro, que transcende, que está fora, ele cabe dentro da nossa história, e ele cabe dentro da promessa e da esperança que ele tem para cada um de nós. E isso só acontece nas nossas vidas pela graça de Deus que é nos derramado em nosso coração. Lá em Romanos, aqui no capítulo 5, quando Paulo vai dar continuidade, dizendo, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e não somente isso, mas nos gloriamos na própria tribulação, porque a tribulação produz a perseverança a experiência, e a experiência a esperança, e ele vai dizer, essa esperança não confunde, porque o Espírito Santo de Deus foi derramado em nossos corações. É essa esperança que nós somos desafiados a crer nessa noite, é olhar para a sua história, é olhar para a minha história e saber que nós temos um Deus que é a base da nossa fé e que nos permite crer contra qualquer diagnóstico, prognóstico, ou qualquer pensamento, ideologia, filosofia. É Ele que nos garante a vitória. Abraão creu contra a esperança e isso fez Abraão andar. Isso fez Abraão sair da sua terra, do meio da sua parentela e caminhar em destino a Canaã. Você que está na sua casa nessa noite, eu quero te dizer, continue andando. Continue caminhando. Jamais desista, não ceda jamais à tentação de desistir. Persista. Abrace a esperança para você cruzar os limites que outrora são impostos para você. Diante
da impossibilidade, muitas vezes a gente se acomoda, porque pensar não tem mais jeito. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto não há vida, também há esperança. Porque Jesus foi capaz, Deus foi capaz de ressuscitar os mortos no passado. Às vezes as coisas são tão complicadas para nós. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, a partir do verso 18, ele vai ter aquele versículo maravilhoso. A gente pode ser angustiado, a gente pode ser, passar por dificuldades, ser abatidos, mas eu amo como ele termina o 19 dizendo, porém nunca destruídos. Os intempéries, os problemas, as circunstâncias da vida, muitas vezes nos faz até tombar, nos fazem até cair, mas nós nos levantamos pela graça e pela onipotência de Deus. Sabe, é gente que levanta. Por isso que eu disse que esperança, no nosso contexto, é essa santa teimosia, de que às vezes as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos, mas a gente decide continuar olhando para Deus, olhando não para as circunstâncias, mas olhando para as pessoas. Eu posso dizer como pastor da igreja, eu tenho inúmeras pessoas aqui que, na minha história, me incentivaram. Pessoas que, em circunstâncias tão desafiadoras da sua vida, se tornaram exemplo para mim, de persistência. De pessoas que a vida não deu certo naquele momento, mas hoje estão na presença de Deus, hoje estão desfrutando das bênçãos do Senhor Jesus. Crer contra a esperança é decidir caminhar nesse mundo tenebroso, olhando para Deus, sem titubear, é lutar, movidos por um entusiasmo santo, divino, de uma santa parceria, que você às vezes não sabe para onde está indo, mas você sabe com quem está indo, e o fato de saber com quem está indo, te faz ir, caminhar e chegar à frente. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia que é isso. Um tempo tem culto, outro tempo não tem culto presencial. É uma luta, uma dificuldade, mas nós continuamos em culto, seja no nosso lar, online, unidos, como nós estamos fazendo aqui hoje. Por quê? Porque nós cremos contra a esperança e nós sabemos que um dia nós estaremos novamente reunidos neste lugar. E se não for neste lugar, nós nos reuniremos na presença do nosso Deus. Irmãos, a morte dá medo. Se você diz que não tem medo, eu desconfio de você. Vou ser totalmente sincero. Mas a morte não pode nos paralisar esse medo. Lute contra a esperança. E lute pedindo, Deus, me dá entusiasmo. Eu quero que você nessa noite possa olhar para dentro de você e encontrar vida. Escolha a vida. Mesmo em meio a processos dolorosos, escolha a vida. Escolha esperar. Porque a palavra de Deus nos afirma o seguinte: todas as coisas cooperam juntamente para a glória de Deus. Todas as coisas, as boas e as ruins, as favoráveis e as desfavoráveis. Mas uma coisa nós temos que ter: coragem, decisão para lutar, para caminhar, se levantar, ir para a luta da vida e, sobretudo, ter coragem, movidos por uma esperança que nos faz lidar, não com as coisas fáceis. Alguém certa vez estava reclamando sobre a dificuldade de administrar dinheiro. A coisa mais fácil que tem para administrar é dinheiro. Agora, administrar problema é difícil. Então a gente tem que ter coragem. Crer contra a esperança é ter coragem para lidar com as coisas que fogem do nosso controle. Crer contra a esperança é ter coragem para entender que o problema existe. Pode ser a Covid no seu lar, na sua família. Pode ser um problema conjugal. Pode ser um problema financeiro. Pode ser um problema espiritual. Ter coragem para admitir que existe um problema é crer contra a esperança. Crer contra a esperança é pedir ajuda. A nossa sociedade,
E a igreja do Senhor se tornou orgulhosa. As pessoas não querem pedir ajuda. Crer contra a esperança é saber que no nosso meio existem pessoas que podem nos ajudar. Crer contra a esperança é saber que hoje está tudo bem para mim, se está tudo bem eu posso ajudar quem está passando por dificuldade, porque amanhã o tempo pode mudar. E pode ser eu que vou precisar da ajuda desse irmão. Crer contra a esperança é não aceitar as questões da vida com fatalismo. É saber que Deus está conosco todos os dias até a consumação da fé. Por isso que esse texto é maravilhoso. E é Paulo aqui explicando a natureza da esperança, a natureza da fé de Abraão. No verso 17, olha o que Paulo vai dizer, qual é a referência da fé, da esperança de Abraão. Dessa esperança que ele vai dizer que ele creu contra a esperança. É o próprio Deus. Ele diz, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão teve confiança no Deus que ele creu. Então, como é essa esperança de crer contra a esperança? Como ela se materializa? No verso 17, nós temos duas características dessa esperança de Abraão. Abraão teve esperança, teve fé, creu contra a esperança, porque ele sabia em quem ele estava crendo. E olha que maravilha. O texto diz que ele cria no Deus, primeiro, o Deus que vivifica os mortos. É por isso que Abraão não titubeia no capítulo 22 de Gênesis, e ele sobe o monte Moriá, ele amarra o seu filho, prepara a lenha do holocausto, pega o cutelo, e quando ele vai executar o seu filho, Deus o interrompe com aquele anjo, com aquele mensageiro do Senhor, e diz, não, está aqui o cordeiro. Porque antes de Abraão, a Bíblia não registra nenhum fato ou história de ressuscitação. Mas a Bíblia diz que Abraão cria, é Paulo dizendo, que Abraão cria que Deus vivificava os mortos. Olha que maravilha! Ele sabia que ele poderia matar o herdeiro da promessa, aquele que Deus prometeu 25 anos depois. Nasceu, e agora com mais ou menos 14 anos de idade, Deus diz, eu quero para mim. Caminha com ele 3 dias, sobe o monte, vai executar. Abraão fez aquilo por fé, crendo contra a esperança. Porque ele sabia, ele servia ao Deus que vivificava os mortos. O escritor aos Hebreus vai dizer isso. Não sou eu que estou dizendo, o escritor aos Hebreus vai dizer, olha, Abraão ofereceu Isaque porque ele cria que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos. A nossa esperança, ela não tem que estar em nós, na nossa força. A nossa esperança tem que estar em Deus. E não é qualquer Deus, é no único Deus. Porque só Deus pode vivificar uma pessoa. Jesus, no Novo Testamento, vai dizer o seguinte, afirmando que Abraão cria que Deus ressuscitava mortos, Jesus vai dizer, Abraão viu o meu dia e se alegrou. É Jesus falando. No Antigo Testamento, a gente vai ver relatos de homens e de mulheres que criam na ressurreição. A gente vai ver muitos milagres onde foram ressuscitadas pessoas. Deus, o Deus que eu sirvo e que você serve, o Deus de Abraão, o Deus que nos convida a crer nele, crer contra a esperança, é o Deus que pode, primeiro, vivificar mortos. Eu amo. O primeiro texto que eu preguei na minha vida foi Ezequiel 37. O texto que diz, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Porque Deus leva o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos, e o texto diz que aqueles ossos estavam sequíssimos.
E a pergunta naquela visão para o profeta Ezequiel é o seguinte: pode, por acaso, reviver esses ossos? E aí ele diz: sim, Senhor. E então ele diz: assopra, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E naquela visão veio carne, veio pele, foi osso juntando contra osso, mas ainda não existia fôlego de vida. Então Deus dá a segunda ordem e diz ao profeta: profetiza. Profetiza ao Espírito e diz ao Espírito: assim diz Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Eu quero que nessa noite, você aonde estiver, possa ser impactado pelo vento do Espírito Santo de Deus, que sopra o vento do Espírito e que vivifica e que coloca as coisas no lugar e que assopra o sopro da esperança de Deus na sua vida. Assim Deus tem feito algo nas nossas vidas. É para isso que nós somos nessa noite chamados crer contra a esperança, porque Deus pode mudar todas as coisas, toda a história, qualquer circunstância, Deus pode mudar. Abraão passa pelo teste da fé, mas Paulo vai dizer, a fé dele estava baseada num Deus que podia, que vivifica os mortos. Não somente isso, ainda no verso 17, Paulo vai dizer da natureza da esperança de Abraão, que é a nossa esperança, que não só ele é o Deus que vivifica os mortos, mas olha o que o texto diz, olha a profundidade que tem essa palavra, o Deus que chama pela palavra a existência, as coisas que não existem. Eu amo esse versículo, especialmente essa parte. É o Deus que do nada não precisa de matéria-prima, não precisa de autorização, não precisa de conselho. O Deus que do nada chama a existência as coisas que não existem. O Deus que disse: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Está aí até hoje. Todo dia o sol nasce. Embora coberto muitas vezes por nuvens, ele está lá, brilhando, aquecendo e fazendo aquilo para o qual Deus determinou. Abraão está dizendo: o ventre está necrosado. Só 2 vezes no Novo Testamento essa palavra aparece. Necrose. Necrose é morte total de um tecido, de um órgão. É morte. Abraão sabia que Deus poderia chamar daquele ventre amortecido, daquele ventre necrosado e da sua situação amortecido, um filho. E foi isso que Deus fez. Sabe por que nós temos esperança? Porque não existe cristianismo sem essa certeza de que Deus vivifica os mortos. E há 2000 anos atrás, o Filho de Deus, o qual nós vamos celebrar a sua morte e ressurreição hoje, morreu numa sexta-feira, mas no domingo, aquela pedra foi removida. No domingo, quando as mulheres chegaram ali, a palavra de Deus diz que o túmulo estava vazio. A centralidade da religião cristã está nesse fato. Ele não é uma filosofia moralista. Você pode tirar de outras religiões muitas coisas, e até do cristianismo muitas coisas, mas se você tirar o fato de que Jesus ressuscitou, nós estamos aqui em vão. Não existe cristianismo. O fato do cristianismo existir é porque há mais de 2000 anos atrás, nós sabemos que o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Deus, aquele que nos enche de esperança, aquele que nos justifica, ressuscitou e hoje está sentado à destra de Deus, depois de ter aparecido a Pedro, aos outros discípulos e a mais de 500 pessoas, durante aqueles dias que ele ainda veio na terra, e ainda foi visto por muitas pessoas subindo ao céu, dizendo que ele voltaria nas nuvens para chamar eu, você, povos de todas as línguas, raças e nações. Irmão, a nossa fé, ela tem que estar baseada em Deus. Só existe esperança
E nós só vamos crer contra a esperança, contra as expectativas, os prognósticos, os desafios da vida, se nós crermos que Jesus ressuscitou dos mortos pelo poder de Deus. A nossa fé, a nossa esperança, como a de Abraão, ela precisa se basear exatamente no Deus que vivifica os mortos e do Deus que traz à existência as coisas que não existem. É por isso que a gente pode crer na salvação, é por isso que a gente pode crer na libertação nossa de um parente, de um amigo, é por isso que a gente pode crer numa cura, é por isso que a gente pode crer que Deus pode resolver qualquer situação, porque se Ele ressuscita, a ciência diz, morreu, acabou. Em poucos minutos, os órgãos perdem toda a sua capacidade. Mas mesmo depois de 3 dias, ele disse, Jesus ressuscitou. Mesmo depois de 4 dias, ele disse para Lázaro, vem para fora. Mesmo depois de tantas coisas na sua vida, eu quero te dizer, creia, tenha esperança, decida andar, decida se levantar, lute, escolha a vida, tenha coragem para esperar, mesmo quando as coisas fogem ao seu controle. A esperança de Abraão não é uma esperança qualquer. Depois que Paulo afirma isso, no verso 18 ele vai dizer, que é o tema, da nossa mensagem aqui central, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações. A esperança de Abraão é uma esperança que vence obstáculos. A palavra de Deus não nos engana. A palavra de Deus não traz, não floreia as coisas. Não é autoajuda. Não é um treinamento onde eu estou aqui como um coach. Não. A palavra de Deus é clara, ela está dizendo, olha, Abraão, ele creu contra a esperança. Sim. Por quê? Porque ele sabia dos obstáculos. Ele sabia. Sua idade avançada, da sua mulher avançada. E pior, ela é estéril. Ela é estéril, ela não podia ter filhos. A esperança que Abraão creu é essa, de nos momentos em que tudo parece uma dificuldade natural, não tem como. Ele não é mais fértil, a sua mulher é estéril. Sabe, não tem mais libido, os hormônios estão tudo descontrolados. Natural, vai acontecer comigo, com você. Natural. É até arriscado uma gravidez depois de certo tempo para a mulher. É arriscado para ela, é arriscado para a criança. Mas Deus disse, Abraão, sai para fora, conta as estrelas. Olha que promessa linda. Conta as estrelas, Abraão. Se você puder, porque assim será a tua descendência, ela será como a areia do mar. E Abraão é pai de muitas nações, nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Abraão creu contra a esperança, ele venceu os obstáculos naturais. Literalmente, o corpo dele estava adormecido. Ou seja, para facilitar para nós, o que o texto está dizendo que era humanamente impossível Abraão ser pai, Sara ser mãe. Era absolutamente impossível o milagre acontecer. Mas a Bíblia diz que Abraão, crendo contra a possibilidade humana, não só por ele, mas por Sara também, irmãos, ele creu contra a esperança. O que eu estou te pregando aqui não é a filosofia de vida. Não, é vida. No sentido mais íntimo e mais extenso, mais profundo dessa palavra. O que eu estou te propondo, não por mim, é a palavra de Deus nessa noite, é que você viva. Porque quando nós cremos contra a esperança, a gente vive, as pessoas vivem em busca da felicidade. Não faça isso. Viva crendo contra a esperança. Que aí você vai encontrar a felicidade, um sentido para a sua vida. Jesus nunca disse que seria fácil. Pelo contrário, ele disse, vocês vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele vai lhe orar lá no final do Evangelho de João, dizendo, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Pai, eu não mais chamo servos, mas eu chamo amigos. Creiam contra a esperança.
contra as dificuldades. Olha o que o texto diz: Abraão, crendo contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Assim será a sua descendência. E sabe como ele vence na fé? O texto vai nos dar esse caminho. Olha o que diz o verso 19. E sem se enfraquecer na fé, embora levasse contra o seu próprio corpo, amortecido. Eu disse. Crer contra a esperança é saber, primeiro, que nós temos um Deus. E é nele que nós temos. Crer contra a esperança é saber que Deus vivifica, chama à existência as coisas que não existem. É Deus que nos convida a vencer as dificuldades, os obstáculos humanos. E é fazer como Abraão. O problema nosso é que a gente não faz como Abraão. A Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé. Irmão, sinceramente, é um desafio para mim. Às vezes a gente ora uma semana e a gente quer que a coisa aconteça. Você sabe, foram 25 anos. É Natal, é Ano Novo. É Natal, é Ano Novo. É Natal, é Ano Novo. Todo Natal, todo Ano Novo, principalmente Ano Novo. A virada no deserto ali, Abraão devia olhar para as estrelas, o céu maravilhoso. Eu imagino quando o sol estava límpido à noite, sem iluminação, né? Porque naquele tempo não tinha iluminação noturna ali. Imagina o céu, 25 anos. A Bíblia diz que ele não enfraqueceu, Samuel. Olha que maravilha! Não enfraqueceu na fé. O que isso está dizendo? O que significa isso? Simplesmente, Paulo está dizendo que ele não desanimou. Por 25 anos ele não desanimou. Olha que bênção, e que desafio, e que proposta para nós, dizer para você: não desanime, não desanime. Pastor, eu já desanimei. A gente vai ver no verso, mais para frente aqui um pouquinho, mas não desanime, não desanime. Muitas pessoas já perderam a confiança, já disseram: não, Deus não vai fazer, Deus se esqueceu de mim. Mas Abraão não. Abraão se fortaleceu na fé. Cada dia, mais força. E nós podemos nos fortalecer na fé, buscando ao Senhor, orando, lendo a sua palavra, convivendo com os nossos irmãos, ouvindo os testemunhos, nos unindo cada vez mais. Isso nos fortalece na fé. Então ele não enfraqueceu na fé. O verso 20, não duvidou por incredulidade. Olha, que interessante esse versículo. Não enfraqueceu por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. O texto aqui não está dizendo, né, que ele não teve momentos de altos e baixos. O texto, como eu disse, ele é sempre sincero. A palavra de Deus é sempre clara. Está dizendo: olha, não duvidou por incredulidade. Ou seja, ele não ficou com questionamentos vazios para Deus. Mas com certeza ele teve altos e baixos. A gente lendo Gênesis, a gente vai ver isso. Mas ele sempre creu. É como eu e você, que somos cristãos, nos altos e baixos da nossa vida. A gente às vezes até tomba. A gente às vezes até cai, a gente às vezes até retrocede, às vezes a gente até peca, murmura, questiona, mas a gente não deixa de crer. E isso nos fortalece, como fortaleceu. E como a gente encontra condições para fazer isso? Fazendo como Abraão, dando glórias a Deus. Está difícil? Dá glória a Deus. A geladeira está cheia? Dá glória a Deus. Está vazia? Dá glória a Deus. Eu não estou sendo aqui, irmãos, irônico, nem mentindo para vocês, mas o texto está dizendo que ele fez isso dando glória a Deus. Ele não foi incrédulo. Por isso que a Bíblia diz: seja crente, não incrédulo. Creia contra esperança, dando glória a Deus, olhando para Deus.
olhando para Deus. Assim que a gente consegue vencer, se fortalecer e crer contra a esperança. O verso 21 vai dizer que ele estava plenamente convicto. Olha o que diz o 21. Estando plenamente convicto de que era poderoso para cumprir o que prometera. Num português bem claro, ele estava absolutamente seguro que não eram as suas forças. Irmãos, Deus trabalha conosco numa santa parceria, é divina. Ele não precisa de nós. Não é precisar. Mas ainda assim Ele está conosco. Ainda assim Ele permite essa parceria. Mas nós precisamos, como Abraão, crer contra a esperança. E para crer contra a esperança, a gente tem que estar absolutamente seguro que Ele é poderoso para fazer o que Ele disse que faria. E a gente às vezes fica muito preso às questões naturais e humanas. Mas Ele disse que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E para ter fé, crer contra a esperança só com a ajuda do Espírito Santo. E é isso que nos faz estar plenamente convictos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai. Ele pode fazer todas as coisas. Como, quando, onde? Faça como Abraão. Abraão não ficou questionando a Deus. Hoje a gente vive um falso cristianismo, eu decreto, misericórdia. Ninguém decreta nada para Deus, mas creia que Ele é poderoso para fazer o que Ele prometeu no momento certo. Esperança, do verbo esperar, é essa espera longa. Espere o tempo de Deus, que as coisas vão acontecer. A gente canta um louvor que diz, é só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar. É só continuar, continua crendo que vai acontecer. Essa esperança de Abraão, ela é empolgante, traz entusiasmo, traz uma referência para nós. Mas se ela acabasse aqui, já estaria muito bom para nós hoje. Mas como é noite de ceia hoje, o verso 24, ou melhor, vamos para o 23, diz assim, depois que ele dizer que a fé de Abraão foi imputada como justiça, o texto vai dizer que não somente por causa de Abraão, mas pela nossa causa, nos será imputada a justiça de Deus, não para qualquer um. Sabe, o evangelho não é inclusivo, o evangelho é acolhedor. O evangelho não é venha e fique como está, não. O evangelho é venham todos, as portas estão abertas. Venham todos, Deus tem solução, Deus acolhe, Deus abraça, o Espírito Santo consola, o Espírito Santo opera. E a justificação, o texto aqui é claro, não somente por nossa causa, posto que a nós igualmente será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Creia contra a esperança. Creia. Eu não vou te afirmar que vai dar tudo certo, mas eu vou te dizer, vale a pena crer em Deus. O processo vai valer a pena. O resultado sempre vai ser bom. Embora aos olhos humanos possam parecer o contrário. Eu quero te dizer nessa noite, Abraão creu contra a esperança. E isso foi tão bom, que nós que cremos no mesmo Deus que ressuscita os mortos e ressuscitou Jesus, hoje temos a convicção da justificação, da substituição da pena que era contra eu e contra você, dessa pena que era a morte eterna. Hoje nós somos justificados em Jesus Cristo, e por isso que nós podemos cear, esperando e crendo contra a esperança, crendo contra as possibilidades humanas, crendo contra qualquer que seja a situação. Que nessa noite você possa meditar nesse texto, na palavra de Deus aqui escrita, que diz que Abraão creu contra a esperança. E a fé dele em Deus foi imputada com justiça. Ele foi alcançado
nosso Pai na fé, nosso Pai nesse sentido tão grande e poderoso. E hoje nós podemos vencer, dando glória a Deus. Hoje nós podemos olhar. Eu quero que você faça esse exercício de mudar o olhar da sua situação e ver nesse processo que você está passando a mão de Deus, o cuidado de Deus, o amparo de Deus. Porque a morte não dá a última palavra. A doença não dá a última palavra. A última palavra está no Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem e faz das coisas que são como se não fosse. Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar, em seguida o pastor Eliel vai dar continuidade, estará ministrando a ceia, a palavra do Senhor para cada um de nós. Na sua casa, onde você estiver, curva a sua cabeça. Pai, nós nessa noite reconhecemos a nossa dependência total e exclusiva do Senhor. Pai, ouvir que nós devemos crer contra a esperança é muito bom, Senhor. Mas nem sempre é fácil, nem sempre é um exercício, Pai, que nós estamos dispostos. Nem sempre, Pai, olhando para circunstâncias, isso parece uma coisa poética, romântica. Não, Senhor, às vezes dói, e dói na vida. Mas nesses momentos, Senhor, que nós possamos olhar para este exemplo, na Tua palavra, o exemplo de Abraão. Pai, que creu no Deus poderoso. No Abraão, Pai, que não olhou para as possibilidades humanas e nem para as suas impossibilidades, mas que se fortaleceu, dando glória a Deus por toda a sua existência. E hoje, Pai, nós sabemos que nós estamos aqui diante do mesmo Deus. E eu peço que o Senhor nos dê esperança para continuarmos na nossa lida e na nossa vida, te servindo, te buscando e sendo alvo da graça poderosa e maravilhosa do Senhor. Essa maravilhosa graça que nos alcança. Abençoa os meus irmãos que estão aqui, representando as suas famílias, e também cada pessoa, Pai, que ouvir, Pai, que participar, Pai, dessa celebração. Eu oro e agradeço a Ti no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém, graças a Deus. Que boa a palavra do Senhor que nós recebemos agora, e eu sei que essa palavra veio do céu para você, veio do céu para todos nós. Ela vem fortificar o nosso coração, alimentar a nossa esperança. Que homem incrível este homem chamado Abraão, não é verdade, irmãos? Um homem que em meio ao deserto, em meio a situações conflitantes, em meio a um momento em que não havia nenhuma probabilidade para que algo maior acontecesse em sua vida. Mas esse homem creu na promessa do Senhor Jesus. Creu de tal forma que hoje eu e você somos filhos de Abraão. O homem que não tinha possibilidade de ter filho algum, já havia perdido todas as esperanças. Mas o Senhor disse a ele: eu farei de você o pai de muita gente. E se nós fizéssemos uma reunião no mundo hoje e convidássemos todos os filhos de Abraão, ou todos aqueles que se consideram filhos de Abraão, mais da metade da população mundial se apresentaria como filho de Abraão. Que coisa espetacular. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós colocamos as nossas esperanças. Então, fortifica o seu coração. E é esse Deus de Abraão que dá a nós a certeza do que nós vamos fazer hoje, celebrar a ceia do Senhor. É Ele que diz: os teus pecados estão perdoados na cruz. Eu perdoei os teus pecados morrendo em seu lugar. E o que nós vamos relembrar aqui agora é esse sacrifício do Cristo vivo, que morreu em nosso lugar e possibilitou a nós a chance de sermos chamados
filhos de Deus, a todos aqueles que caminham como Abraão, Deus deu a oportunidade de serem chamados filhos de Deus. Você já está pronto aí na sua casa com o pão e o vinho? Amém? Então, eu vou convidar os irmãos que estão aqui conosco, eles vão passar aqui, vão pegar o pão, o cálice, e nós vamos ceiar juntos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, reunido com seus discípulos, tomou o pão e deu graças. Pai, nós te damos graças por este pão que está em nossa mão, porque ele simboliza o teu corpo que foi partido, moído e entregue por mim, pelos irmãos que estão aqui, pelos que estão em casa, por todos nós. Este é o pão que dá vida, este é o pão que foi morto e que, ao ressuscitar, nos deu vida. E nós participamos com alegria deste momento, agradecendo ao Senhor e trazendo no nosso coração a esperança de que um dia estaremos para sempre com o Senhor, ceando à mesa do Cordeiro. Nós te louvamos por esse momento, agradecidos em o nome de Jesus. A você que está aqui, você que está em casa, pode participar em nome de Jesus. Feito isso com alegria, eu convido você para nós cantarmos. Nós vamos cantar com os nossos irmãos, celebrar ao Senhor e agradecer por esse tempo tão maravilhoso. Eu amo a mensagem da cruz, temo rei, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, demoro uma coroa a trocar. O de cruz erigido, ela um dia fugiu com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, devorou a coroa a trocar. Devorou a coroa a trocar. Amém. Nós terminamos essa celebração agradecendo ao Senhor
a todos os irmãos que vieram aqui conosco, agradecendo a você que acompanhou de casa e desejando a todos uma excelente semana e também que em breve possamos estar juntos aqui celebrando o nome do Senhor. Termina a celebração, mas o culto continua para a glória de Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo seja sobre você e sobre a sua casa, hoje e para todos sempre. Amém e amém.